Olá, eu sou a professora Raquel e hoje eu vou estar falando um pouquinho a respeito de como foi a minha rotina durante esta pandemia. Eu sou professora formada em Letras e Espanhol pela Universidade Federal de Pelotas. Eu já fui aluna do sistema UAB no Polo de Sapucaia do Sul. Hoje eu estou cursando o 7º semestre, então, de Filosofia, pelo Polo de Esteio. Então, o FIPEL e o sistema UAB mudaram a minha história, mudaram totalmente a minha trajetória. Antes, no período de pandemia, eu leciono em 3 escolas. Em uma do município e 2 estaduais. Agora, para o ano que vem, vou permanecer em 2 estaduais, mas a minha carga horária é 60 horas de trabalho. Eu trabalho com as disciplinas de português, de espanhol, porque eu fiz graduação em letras português, posteriormente também. Tenho formação em mídias na educação e tecnologias na educação. Então, essas formações foram todas pelo sistema UAB, fiz pela FURG as especializações, e elas foram um diferencial nesse período de pandemia, porque na escola onde eu trabalho, houve essa necessidade, então, de engajamento dos estudantes e uma nova metodologia de trabalho que fosse pautada nas tecnologias. Então, a princípio, a nossa escola foi uma das primeiras a utilizar, da 27ª CRE, a utilizar, por conta própria, o Google Classroom. E eu fiz vários grupos com estudantes e fui inserindo os estudantes explicando como funcionava a plataforma, até que viesse lá, após meio do ano, que foi vir o Google Classroom oficial do governo. Então, os alunos já estavam acostumados a utilizar a plataforma. Então, foi um trabalho muito intenso. Eu fiz muitos cursos nesse período de pandemia. Claro que a primeiro momento essa pandemia ela me causou um choque, porque eu sempre tive um contato muito forte com os estudantes, com presencial, e tu romper tudo de uma hora para outra, lá o corpo da pessoa sente, a gente toma um choque com esse distanciamento social. Por outro lado, para mim foi bom, porque eu sou filha única e eu vivo com a minha mãe, que é idosa, tem 72 anos, e meu esposo, né? Nós não temos filhos, só um cachorrinho. Mas eu passo o dia todo lecionando, então eu só estou em casa à noite. E esta foi uma maneira de eu estar mais presente na vida da minha mãe, que tem problemas de saúde, ela tem um certo grau de demência, então eu pude ter mais cuidados com ela, mais atenção. Também pude dar mais atenção ao meu esposo, que está sempre comigo, sempre me motivando a fazer cursos, sempre me incentivando que eu vá para frente. Então, o que eu posso dizer dessa pandemia foi as grandes transformações na vida dos professores. Nós tivemos que... eu já tinha bastante conhecimento, mas a maioria dos professores teve a necessidade de aprender coisas que se aprenderiam normalmente em 4 anos, em poucos meses, né? Então, foi tudo muito corrido, com certeza a jornada de trabalho muito intensa. São muitos comentários de alunos para responder, são muitas turmas. Então, a escola invadiu a nossa casa, né, com as aulas Meet. Nós temos os horários marcados, a gente tem que organizar todo o trabalho, o local de trabalho, né, e isso dificulta um pouco. No meu caso, me dificultou pela minha casa. Eu tenho, né, como você pode ver, eu tenho muitos móveis. A minha casa é pequenininha, mas tem muitos móveis e quadros, porque eu gosto muito, né, de quadros, de objetos. Então, já fazia um tempo que eu estou querendo ir para uma casa maior, e eu acho que a pandemia trouxe para a maioria das pessoas essa necessidade de ter uma casa maior, com pátio, né? As pessoas agora estão mais ligadas nessa questão do bem viver dentro da sua residência, porque é muito importante o convívio com a família e estar bem em casa, se sentir bem em casa. Então, já faz um tempinho e eu consigo, né, trabalhando muito, porque eu estou juntando dinheiro justamente para comprar um imóvel maior, para que eu tenha um espaço mais adequado, inclusive para lecionar, porque o bairro onde eu moro tem muito ruído. Então, muitas vezes interfere na aula Meet. Eu acho que esse é um estado psicológico que afetou muito os professores, porque quando nós estamos na escola, querendo ou não, nós somos a mesma pessoa em todos os lugares, mas a gente esquece a rotina de casa no momento que entra dentro da sala de aula.
né? Então é uma coisa isolada, entramos e começamos a prestar atenção no aluno e na nossa aula e esquecemos os outros problemas, né? Porque a gente se distancia desse vínculo de casa. Porém, quando é tudo misturado, a escola, né, invadindo o nosso espaço, é uma rotina bastante difícil e muito incômoda para a maioria dos professores. Por isso eu acredito que, né, cada professor daqui para frente vai ter que fazer um investimento de ter a sua salinha, ter o seu cantinho com silêncio para poder dar uma aula adequada aos estudantes. Também o governo vai ter que fazer investimento. Parece que agora cada professor do estado esta semana está para receber um Chromebook, porque ainda eu tenho 2 notebooks, mas vários professores da escola onde eu leciono só tinham um celular e tiveram que se adaptar, então foi uma coisa bastante difícil. Bom, eu posso dizer que esse ano eu fui uma vitoriosa, graças a minha mãe e ao meu esposo, que estão sempre me incentivando. Então, logo no começo da pandemia, eu me tornei professora referência, mesmo trabalhando tanto, eu me tornei professora referência da escola pelo fato que a 27ª CRE pediu que houvesse um professor referência para auxiliar os alunos e professores, então, no engajamento das tecnologias. Como eu já tinha 2 especializações na área, eu passei a ser professora referência, então foram muito trabalho. Foram muitas noites sem dormir, né? E ainda assim eu não parei, fiz mais de 50 cursos de extensão. Porque com a rotina da pandemia, para nós, professores que recebemos, né, um salário muito inferior do que a gente deveria receber, qualquer curso que devemos pagar se torna pesado. Graças a Deus, com a pandemia, pelo menos, houve muitos cursos de extensão das universidades federais e eu aproveitei esse momento. Então, eu fiz mais de 50 cursos de extensão das universidades federais na área da educação. Eu continuei lecionando 60 horas, atendendo as 3 escolas, não deixei em momento algum de atender os meus alunos. E ainda passei em 3 cursos de especialização, que é o Ciências E10, Atendimento Educacional Especializado e o Ensino de Arte, que é da UFPEL, né? Então, todos esses cursos são gratuitos pelo sistema UAB. Estou cursando eles ao mesmo tempo. Muita dificuldade todo dia, eu faço um trabalho. E ainda estou no 7º semestre, né, da graduação em Filosofia, com toda essa rotina de estágios, cumprindo aí 6 disciplinas. O estágio foi um momento difícil pela gravação de aulas e tudo muito corrido, né? E a minha parceira de trabalho é idosa. Então, ela é uma colega que trabalha na escola onde eu leciono e ela tem mais de 60 anos. Então, eu estava à distância explicando para ela também como fazer para baixar o aplicativo, como dar uma aula à distância. Então, isso tomou um pouquinho de tempo, mas no final deu tudo certo. Eu acho que quando a gente quer muito uma coisa, persegue um alvo, a gente alcança, né? É difícil, mas a gente nunca deve desistir. E eu tenho um alvo muito grande, que o meu sonho sempre foi chegar ao doutorado. Então, o meu sonho é chegar ao doutorado e eu espero que venha o mestrado pelo sistema UAB na área de licenciatura, porque os professores precisam muito e os professores não têm condições de pagar. E são pouquíssimas vagas para mestrado na URGS. Então, os polos, né, que tem esse aparato, eles necessitam. Acredito que o polo aqui de Esteio está bem amparado quanto a isso. E por fim, eu reforço que essa força que eu tenho, além do meu apoio do meu esposo e da minha mãe, vem da minha fé cristã. Cada pessoa tem o seu processo de fé, de crença, nós devemos respeitar todos, mas é inegável, até na filosofia nós aprendemos, um dos professores nos ensinou, é impossível dizermos que Jesus não existiu. De fato, ele existiu, né? E eu tenho esse processo de crença cristã desde criança, é uma coisa que eu já aprendi com a minha mãe. E eu acredito que Deus enche o vazio e Ele me dá muita força. Então, nos momentos difíceis, né? Quando cai a tempestade, é em Deus que eu busco a oração e eu sinto paz. Eu sinto muita paz. E essa paz, ela me traz essa tranquilidade, me traz força. E eu consigo fazer aos poucos uma coisa de cada vez. Eu não fico ansiosa com todas as coisas que eu tenho que resolver. Eu vou enfrentando, eu vou fazendo uma coisa de cada vez. E eu acredito que Deus tem me abençoado muito. Então é isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte da UFPEL. Como eu disse, a UFPEL mudou a minha história.
O curso de filosofia é excelente, os professores são maravilhosos. Um grande abraço.